Na década de 70, foi iniciada uma operação secreta oficial da Força Aérea Brasileira, a FAB, na região da Floresta Amazônica, especificamente no estado do Pará, entre 1977 e 1978. Ela foi chamada de Prato, devido aos frequentes relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados, os OVNIs. A Operação Prato foi iniciada em setembro de 1977, após relatos de avistamentos de OVNIs por parte de moradores locais, e também por militares que estavam estacionados na região. A FAB enviou uma equipe de militares para a investigação, que aconteceu na cidade de Colares. O coronel Irangê Holanda foi designado para liderar a equipe de investigação, que foi enviada para a região. A missão tinha como objetivo coletar evidências e informações sobre os avistamentos de OVNIs, e determinar se havia alguma explicação lógica ou científica para esses fenômenos. Segundo entrevista do coronel, no então momento reformado, para a revista UFO, a operação já estava em andamento quando ele foi nomeado responsável. E informou na matéria, que o pedido de ajuda veio do prefeito de Colares, pois os casos na cidade já estavam fugindo do controle. Os acontecimentos na época ficaram conhecidos como chupa-chupa, entre a população de Colares, devido aos relatos de contato imediatos com esses seres. Inclusive os fatos estamparam capas de jornais da época contando o relato dos moradores. Os relatos das pessoas, segundo o coronel, era que uma luz forte os atingia, e os perfurava, chupando o seu sangue. E quando os fatos eram verificados pelos militares e médicos, foi constatado que a maioria eram mulheres, e as perfurações eram duplas, em paralelo próximo ao seio esquerdo. No entorno das perfurações, existia uma mancha castanha, como se fossem queimaduras. Por isso o termo chupa-chupa ficou popularmente conhecido na região. Ao longo das investigações eram relatados ao Alto Comando Militar da Aeronáutica, as luzes, os relatos dos moradores, os prontuários médicos desses sintomas de queimadura e perfuração na população, as respostas que o coronel e a equipe de investigação haviam conseguido reunir. Nada concreto nos primeiros 2 meses no local. O coronel relata também diversos casos intrigantes que ocorreram com outras pessoas enquanto a equipe de investigação da aeronáutica esteve em Colares, na entrevista. Mas existe alguns pontos dessa entrevista muito curiosas, e que até os mais céticos se perguntam como. Imenso, um troço inacreditável, incrível. Nós ficamos parados olhando e agora? Aí eu fiquei com medo. Pô, agora está muito perto e estava do outro lado do rio. É menos do que a distância de gol a gol no campo de futebol. É imenso. Tá? Parado aquela coisa na nossa frente. Nós ficamos olhando, ele demorou assim uns 3 minutos, talvez, com essa luz azul, e a gente olhando, e ninguém falava, e filmando, fotografando e tal. E a gente olhava e disse, porra, e agora? De repente essa luz azul apagou. Pum! Rápido. E apareceu o que estava atrás dessa luz, o que estava emitindo essa luz. O objeto era essa bola de futebol americana que estava em pé na nossa frente. Uma bola de futebol de 100 metros de altura. Está parada na nossa frente. Hoje temos alguns relatos pelo mundo de OVNIs, e avistamentos do que seriam essa nave, em formato de uma bola de futebol americano. Existe um filme chamado A Chegada, que tem como exemplo bem definido da nave mencionada pelo coronel, e os demais militares da aeronáutica que estiveram na Operação Prato. Além dele ser um pouco similar ao Oumuamua. Em breve teremos vídeo aqui no canal para falar exclusivamente dele, fiquem ligados. Após algum tempo, a Operação Prato foi fechada e ficou por muito tempo sob sigilo militar. Em 1997, o Fantástico exibiu uma matéria com o coronel, onde ele expôs alguns fatos ocorridos na operação, agora que estava já como militar reformado, e se sentia mais confortável para falar sobre o assunto. Pouco depois, ele deu outra entrevista à revista UFO, e contou o seguinte. Ele contou que estava dormindo em seu quarto com a esposa, quando acordou com um clarão e um barulho estrondoso.
Ele disse que ao acordar se deparou com 2 seres vestidos com roupas de astronautas, e os 2 falaram com ele, como uma espécie de voz sintetizada, onde falaram que não o fariam mal. E também deu o seguinte relato. Ia com esse troço coçando, eu estava trabalhando, estava fazendo minhas obrigações lá na minha mesa e tal, por isso que eu coçava esse troço. Aí um dia, por mera curiosidade, eu apertei nesse ponto, aqui, presta atenção aqui. Quando eu apertei, parece o troço aqui na frente, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. E se eu apertar assim, você vai ver que ele aparece aqui no meio, ó. Passa a mão. Tá vendo? Como se tivesse uma coisinha de plástico. Ele foi questionado se teria feito exames para saber o que de fato tinha sob a sua pele, e respondeu que sim, e que havia feito exames, e em todos eles não eram constatados nenhum objeto ou massa. Um tempo após a entrevista com a revista, o coronel foi encontrado morto com a corda do seu roupão amarrada no pescoço. Muitos questionaram se teria sido uma queima de arquivo, por ele ter falado demais, outros diziam que seria uma conspiração, e que ele havia sido abduzido. Fato é que, a Operação Prato continua sendo um tópico de debate, e pesquisa na comunidade de ufologia, e é frequentemente citada como um exemplo de um caso intrigante de avistamentos de OVNIs, no Brasil e no mundo. E queremos saber de vocês. Já tinham ouvido falar da Operação Prato? O que acha deste caso? Deixe aqui nos comentários. Nós vamos ficando por aqui, não esquece de dar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.